Hoje é o quarto episódio da série Vida Inteligente com Tarek. O primeiro episódio foi De Costas para a Vida. Segundo, De Costas para o Conhecimento. Terceiro, De Costas para o Outro. E hoje o quarto, De Costas para a Inteligência. Estranho. Todo mundo acha que todo mundo é inteligente. Eles acham que, assim, nasceu, fez escola, talvez faculdade, é inteligente. As pessoas nem conhecem o assunto, o tema inteligência. Muito se fala, mas ninguém se interessa. Segundo alguns atores, tem 7, 8, 9, 10 tipos de inteligência. Inteligência interpessoal, entre as pessoas. Intrapessoal, como você lida com você, suas emoções. Inteligência física, capacidade de molejo, saúde física, bem-estar. Capacidade racional, saber analisar, calcular friamente. Inteligência emocional, saber controlar suas emoções, conhecer as emoções. Inteligência lógico, matemático, cálculo, sabe? Assim, fazer cálculos. Inteligência espacial, visualizar, imaginar, prever. Inteligência de flexibilidade, adaptabilidade. A pessoa não pode ser muito rígido, nasci assim, vou morrer assim, tem que ter abertura. E assim por diante. Talvez o assunto é um pouco polêmico, complexo, um pouco fora da rota normal de vida e muito, muito perturbador. Porque imagina a pessoa chegando 30, 40, 50 anos e nunca se interessou por inteligência, por ser inteligente, por desenvolver suas capacidades de inteligência intelectuais, já é outra coisa. Inteligência intelectual é estudo. O quanto que você sabe de história, de filosofia, quanto que você sabe de didática, de educação formal, né? Sua capacidade intelectual é cultural, né? Aí já é outro assunto. Então, imagina uma pessoa que viveu e nunca entrou nesse oceano de conhecimento sobre inteligências. As pessoas não sabem o que quer dizer CIA, Central Intelligence Agency. O que isso tem a ver com inteligência? Porque intelligence, Central Intelligence Agency, é a agência que se responsabiliza, que se encarrega de acessar informações sigilosas, informações escondidas, informações valiosas. Por que todo mundo não faz isso? Você vai casar com alguém, você tem que saber alguma coisa sobre a vida da pessoa. Você vai trabalhar na empresa, tem que saber onde você está entrando. Você vai para algum lugar, pelo menos vamos ver como é que a gente chega lá, se é um lugar perigoso, que horas que fecha, se dá para achar Uber ou não. Isso se chama Research and Investigation. É a inteligência de investigar, de descobrir, de hackear, debunking, desvendar. É uma das inteligências mais importantes que as pessoas nunca ouviram falar. Mas tem FBI, Federal Bureau of Investigation. E o que a FBI faz? Ele investiga dentro dos Estados Unidos. Quem é quem faz o quê, os tipos de máfia, os tipos de gangues, onde dinheiro é lavado.
Quem está trazendo coisas para dentro de perigo, de oportunidade, ele investiga. Investigation. É um tipo muito importante de inteligência. Saber observar, ler ações, comportamentos, expressões, o que realmente está acontecendo, né? A gente chama isso de situational awareness. Estar consciente a situação. Qual é o grau de perigo? Quem é quem? O que é que está acontecendo? Qual é o perigo para mim? Qual é o impacto? Quais são as circunstâncias, as oportunidades? Situational awareness é um tipo de inteligência. Tem que saber a própria situação. O dinheiro vai acabar quando? Se todo mundo depende de uma pessoa empregado, e se ele perder o emprego? Se não tem muita reserva e acontece alguma coisa séria, como é que vai ficar? Qual é a situação em termos do relacionamento? Estão brigando muito? Estão muito distante? No escritório, a empresa está falindo? Está com muito problema interno? A pessoa vai receber o impacto. Então a pessoa tem que abrir os olhos, esticar a cabeça para fora do buraco onde ele está e parar um pouquinho com novela, futebol, meu programa de funk, e começa a observar what's going on. O que está acontecendo? What's in it for me? W-I-N-I-T. Win it. What's in it for me? Como isso vai me impactar? Que oportunidade que eu tenho? A pessoa está trabalhando no departamento de recursos humanos. A diretora se foi. Vai abrir uma brecha. A pessoa se preparou? Porque o que a gente vê é burnout, meltdown. A pessoa não está dando conta, síndrome de impostor. A pessoa está num cargo, não tem a mínima ideia. Está lá porque é de confiança, porque é amigo do fulano. Então, se a pessoa se preparar e saber esperar, oportunidades vão chegar. Mas a pessoa tem que investigar, tem que abrir os olhos e questionar. Até se a pessoa está lá impostora, nunca vai sair, porque é de confiança do presidente da empresa. Então, você do Recursos Humanos não vai ter chance. Então, procurar alternativas, opções. De costas para a inteligência e viver a vida inteira indo para balada, indo para o bar, indo para o trabalho, festa de família, reunião, né? Turismo, descer para a praia, ir para o shopping, ir para essas coisas e nunca olhar o assunto inteligência e tudo que tem ao redor. Isso é ficar de costas para a inteligência e custa muito caro. Dizem que Einstein foi que falou: se você acha inteligência caro, experimenta a burrice. E nos meus últimos 40 anos de coach, mentor e consultor, professor, eu vi 99%, quase todo mundo, quebrar a cara, quebrar financeiramente, divórcios, separações, demissões, processos atrás de processos. É um desastre. A vida humana é um desastre. O que está acontecendo no mundo é um desastre. O que acontece aqui no Brasil é um desastre. Escândalos, brigas, processos. E uma certeza que nós temos é que está todo mundo de costas para a inteligência. E sem se tornar mais inteligente, sem se desenvolver, eu chamo de curso de desenvolvimento pessoal e profissional. Fica mais inteligente profissionalmente, saber
pesquisar, investigar, saber fazer anotações, lista de prioridades, lista do dia, pauta do dia, no final do dia o wrap-up, o que faltou para fazer, vou fazer amanhã, o que aprendi hoje, o que eu terminei hoje, pôr tudo no papel, olhar antes de sair do escritório. Inteligência profissional. Não existe essa frase, ninguém fala sobre isso, mas é muito importante. As empresas têm que investir nisso. Chama alguém, não precisa ser eu, mas alguém que é especialista no quesito inteligência. E transformar as pessoas que estão na empresa em pessoas mais inteligentes. Para errar menos, acertar mais. Para desperdiçar menos, para ganhar mais. Para lidar melhor com as coisas. Vida pessoal inteligente. Isso também, ninguém pensa nisso, ninguém fala. Nos meus 40 anos, o que eu mais tentei ajudar as pessoas. A vida pessoal tem que ser uma vida inteligente. Você não pode ficar saindo com outro, filho com outro, transando com outro, gastando aqui, gastando para lá, à toa, sem plano. 6 meses, 2 anos, 5 anos, roadmap. Tem que ter um plano. Onde eu estou? Aqui, sabe? Trabalhar com inteligência. Assim. What got you here won't get you there. Você está aqui, um golpe de sorte, sabe? Herança, conseguiu um emprego, você está aqui. Lá, daqui a 2 anos, 5 anos, futuro brilhante, você vai ter que fazer outras coisas, vai ter que se tornar mais inteligente. E essa inteligência na vida pessoal, na vida profissional, no dia a dia, começa a ter hábitos inteligentes, não é ficar no bar gastando à toa em coisa que faz mal para você, não é comprar a primeira coisa que alguém mostra para você, né? Investir no seu desenvolvimento pessoal profissional, na sua inteligência pessoal profissional, e a inteligência faz você mais competente, porque você aprende a aprender melhor, você aprende a entender melhor as coisas, você aprende a priorizar melhor as coisas e gastar seu tempo de acordo. Então, de costas para a inteligência custa muito caro. Aliás, é jogar a vida fora, o que a maior parte das pessoas fazem. No próximo episódio, nós vamos continuar com o assunto de costas para a inteligência.